Bom dia. Mais um dia estamos aqui com esse tema, né? O tema da live tem sido como aprofundar-se em Deus, tá bom? Ontem a gente falou sobre a oração em línguas como uma ferramenta para nos aprofundar em Deus, uma ferramenta muito boa, uma ferramenta que nos leva a se aprofundar, nos leva a vivermos pelo Espírito, né? E hoje eu queria continuar falando também dessa ferramenta, de um aspecto dela, porque fala Arthur, porque a oração em línguas, ela tem vários aspectos. Por exemplo, se uma pessoa começa a orar muito em línguas, ela começa a receber mais revelação da palavra, ela começa a ser mais edificada na sua fé, começa a ter mais sensibilidade ao Espírito Santo e muitas outras coisas. Então, existem vários benefícios dessa prática. E hoje eu quero falar de um desses benefícios que está relacionado com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não é apenas um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que você lê e você ganha um entendimento mental dela. A Bíblia é um livro que você lê e você consegue ganhar vida através da leitura da palavra. Então, o propósito da leitura bíblica não é apenas um entendimento intelectual, mas que a palavra consiga atingir o seu espírito e consiga te trazer vida. Então, hoje eu quero falar sobre a revelação da palavra. Porque não é apenas sobre lermos a Bíblia, é sobre entendermos que existe uma Bíblia dentro da Bíblia. Paulo diz que o mistério que estava oculto antes da fundação do mundo, agora nos foi revelado. Então existem mistérios que estão ocultos que a gente não conhece. E dentre esses mistérios, e na palavra de Deus também existem mistérios ocultos que a gente não sabe. Jesus, quando falava aos seus discípulos, ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros não é dado. Então Jesus ali explicava a palavra para aqueles discípulos, e os discípulos entendiam um aspecto da palavra que as outras pessoas não entendiam. Então é muito importante para você que quer crescer e se aprofundar em Deus, um entendimento mais profundo da palavra de Deus. E eu percebo na minha caminhada, antes de eu falar sobre mim, eu vou ler um versículo com vocês, tá? 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 2. 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Às vezes a gente está precisando falar mais com Deus e menos com os homens. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito ele fala de mistérios. E lá em Mateus, no capítulo 13,
Jesus fala para os discípulos após contar a parábola do semeador. Ele fala assim: a vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. A vocês foi dado conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles, não. Então, essa palavra que Jesus usa aqui, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, é a mesma palavra que Paulo usa para falar da oração em línguas, que em espírito você fala de mistério. Então, esses mistérios são mistérios da palavra de Deus, que estão preparados para todos aqueles que têm um coração faminto, para todos aqueles que desejam estar mais profundos nele. Deus preparou mistérios e Ele está pronto para revelar para você. Jonas, me fala por que Deus não revelou esses mistérios antes para mim. Porque Ele não podia. Porque se Ele pudesse, Ele já teria te revelado todos os mistérios da palavra de Deus, te dado todo o entendimento revelado. Mas infelizmente Ele não pôde, e Ele não pode ainda. A não ser que você dê autoridade. Então, quando você começa a orar em línguas, você está dando autoridade ao Espírito Santo para te revelar esses mistérios. Aliás, você está orando esses mistérios propriamente. Aí quando você pega para ler a Bíblia se torna um livro de revelação. Quando você pega para ler a palavra, o entendimento salta. Quando você pega para ler a Bíblia, a revelação jorra da palavra de Deus. Por quê? Porque você orou essa palavra. Você orou a própria Bíblia através da oração em línguas. Tem gente, muita gente, que gasta muito tempo orando em línguas, mas essas pessoas, elas não leem a palavra de Deus. Então, ela orou muito em línguas, mas se ela não lê a palavra, aqueles mistérios não serão decodificados. A pessoa não vai ter um entendimento daqueles mistérios. Então, as profundezas de Deus também é um lugar de revelação. Porque quando a gente fala em estar profundo em Deus, a gente está falando de receber coisas que a maioria das pessoas não recebe. E tem entendimentos que a maioria das pessoas não tem. De gastar tempo com Deus que a maioria das pessoas não gastam. E para a gente estar profundo em Deus, a gente vai precisar entender que vai chegar um momento em que, ontem a gente leu sobre Ezequiel, né? Tinha águas que dão no tornozelo, no joelho, na cintura, mas águas que tinham que nadar. Então existem águas profundas em Deus, nas quais nós nos desligamos da nossa vida terrena. Tem águas que dão no tornozelo, no joelho, tem águas que dão na cintura, mas existem águas mais profundas. Águas em que nós nos desligamos da nossa vida terrena e passamos a viver uma vida profunda em Deus. Então, uma das coisas que a gente precisa entender nesse caminho, né, de profundidade em Deus é abrir mão de algumas coisas, sabe? E uma das coisas principais que a gente precisa abrir mão é do nosso ego. Uma das coisas principais que a gente precisa abrir mão é da nossa reputação, do nosso desejo de ser bem visto pelas pessoas, sabe? E muitas vezes ser cristão é ser bem visto ou não. Então muitas pessoas acabam negando a fé delas para serem bem vistos pelas pessoas. E não é isso, sabe? Uma vida cristã em Deus não é para ser bem visto. A vida cristã em Deus é para você ser visto pelo Senhor, visto por Ele. Que agradá-lo, no fim das contas, é o que importa. Você vai viver essa vida, você vai ter seus filhos, você vai fazer 60, 70 anos, 80. Daqui a pouco você está partindo. Mas a pergunta é, a quem você decidiu agradar
enquanto você estava aqui? Para quem você decidiu viver enquanto você estava aqui? Então é muito importante a gente entender isso. Para quem a gente decide viver enquanto a gente está aqui? Sabe? A gente está vivendo para o Senhor, a gente está vivendo para nós mesmos. É uma vida profunda em Deus. Uma vida profunda em Deus. Ela vai fazer a gente deixar de ligar para essas coisas. Para a reputação, deixar de ligar para as coisas que, sabe, porque o que Deus fala te confronta. O que Deus fala confronta a sua realidade. Então Deus te deu uma palavra. E principalmente se você gasta tempo orando em línguas, a Bíblia diz que quem fala em línguas não está falando com homens, mas com Deus. Então quando você está falando com Deus, quando você passa muito tempo falando com Deus, você acaba começando a pensar como Deus. E a maioria das pessoas não pensam como Deus. Então, para você viver, você vai ver de uma forma estranha, sabe, aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus, você está vivendo como um vitorioso, como um filho de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Jesus explicava os mistérios para os discípulos. Jesus explicava mistérios para os discípulos. E ali os discípulos eles tinham um entendimento revelado da palavra de Deus. Os discípulos tinham um entendimento revelado da Bíblia. E eu creio que é isso que falta muitas vezes na gente. Porque muitas pessoas, né, têm um conhecimento teológico, tem muito conhecimento e tal, leem muita Bíblia. Mas a gente não consegue ver muitas coisas na vida deles, entendeu? E fica aquela sensação que a pessoa apenas sabe a Bíblia, mas ela não consegue praticar a Bíblia. Então, o problema não é termos muito conhecimento da Bíblia, né? A questão é o quanto da Bíblia já internalizou dentro de nós, o quanto a gente já consegue viver a palavra. Então lá, 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar pra gente. Paulo vai falar o teor da pregação dele. Como era a pregação de Paulo? Ele vai falar assim, ó. A minha mensagem não consistia de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria, não da sabedoria dessa era, dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, de quê? Do mistério que estava oculto. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. O mistério que estava oculto, cara. Então, olha só, quando você tá orando em línguas, você está falando mistérios. Aí Paulo está falando aqui, ó. A minha pregação não foi de palavras de sabedoria humana, mas eu falei da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Então Paulo ele orava muito em línguas e aquela revelação que ele recebia se tornava a pregação dele. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala que Paulo dava graças a Deus porque ele orava mais em línguas do que todo mundo da igreja. Então Paulo era alguém que sabia o que estava falando. Ele orava muito em línguas e ele recebia a revelação dos mistérios. Ele fala que a minha pregação, eu não falei da sabedoria humana, mas eu falei da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus pré-ordenou antes das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória.
Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas, contudo, então Paulo aqui ele fala assim, ó, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Aí depois ele vai falar, mas Deus revelou a nós pelo Espírito. Então Paulo aqui não está falando de coisas do futuro. Paulo está falando, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Mas aí ele fala, Deus revelou a nós. Deus revelou para ele essas coisas, mas não só para ele. Deus também deseja revelar a nós. Então, o caminho de uma vida profunda em Deus é um caminho onde a gente vai obtendo revelação, sabe? Porque aqui ele está falando de coisas que olho não viu, ouvido nem ouviu, mente nem imaginou. O que são essas coisas? São coisas profundas em Deus. São coisas profundas em Deus. Por quê? Porque o que está na superfície ali, todo mundo vê. O que está na superfície, todo mundo vê. Mas Deus deseja ativar em nós coisas profundas. Eu lembro um tempo que o Senhor falou comigo que se eu não parasse ali de orar em línguas, Ele iria me revelar coisas que Ele não tinha revelado para ninguém. E essas coisas, elas estão profundas, elas não estão no raso. E é isso que muitos de nós não entendemos. Muitas pessoas, elas estão contentes apenas com ir a um culto, com ir a uma igreja, com frequentar algo, sabe? A maioria dos cristãos, acredito que 90%. Essas pessoas, elas não estão preocupadas em alcançar novos lugares em Deus. Elas estão preocupadas em frequentar um lugar. Tudo bem, você vai frequentar um lugar. Mas o que isso pode fazer diferença na sua vida? Apenas frequentar algo. Porque o Evangelho não é sobre frequentar. O Evangelho é sobre frequentar Deus. O Evangelho é sobre se relacionar com Deus. Então, se a gente vai à igreja, mas não tem uma vida com Deus, a gente não vai experimentar muitas mudanças. E esse é o problema. Quando a gente entra em Deus profundo, a gente começa a experimentar mudanças. Existem raízes, ontem eu falei aqui, né, que existem coisas na nossa vida que elas não saem até que a gente alcance um nível em Deus, sabe? Então, ser profundo em Deus não é sobre frequentar algo, é sobre frequentar alguém, sabe? É sobre se aprofundar nele de forma que o caráter dele passa a ser implantado em mim, que a mente dele passa a ser a minha mente, que o entendimento dele passa a ser o meu entendimento. E Paulo continua falando, o Espírito sonda todas as coisas. Aí olha o que ele vai falar agora. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito sonda todas as coisas até o quê? Até as coisas mais profundas de Deus. E então o Espírito Santo ele está sondando o meu espírito, né? Ele está sondando as coisas mais profundas de Deus. E Romanos 8:26, Paulo fala que, semelhantemente, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele ora pelo santo. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo, junto com o meu espírito humano, sonda as profundezas de Deus, ele também está sondando o meu coração.
Mas por que, Jean Anderson, que o Espírito Santo sonda o meu coração? Paulo fala, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, por que o Espírito Santo está te sondando? Para te levar à vontade de Deus. O Espírito Santo está sondando o seu coração para ver as áreas da sua vida que não estão de acordo com o desejo dele, com o que ele quer. E ele sonda essas áreas, ele pega essas áreas e coloca na vontade dele. Mas antes eu queria saber como que eu faço para liberar isso na prática. Porque eu sei que o Espírito Santo está me sondando, eu sei que ele também sonda, o meu Espírito Humano sonda as profundezas de Deus, mas eu não sei como ativar isso na minha vida, para que eu possa experimentar a vontade de Deus sendo cumprida na minha vida claramente, sem eu ter dúvidas. Muitas pessoas elas estão vivendo em dúvida. Como eu disse ontem, se nós vivermos em dúvida, a gente não vai alcançar muita coisa. Tiago fala que aquele que tem uma mente dividida, que não sabe o que quer, que é incerto em todos os seus caminhos, ele fala assim, não pense essa pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, para Deus trabalhar conosco, com você, comigo, a gente vai precisar ter foco nas coisas de Deus. E Paulo ensina como a gente libera a vontade de Deus. Ele fala assim, o Espírito Santo, ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo sempre ora por nós de acordo com a vontade de Deus. Então, usufruir da vontade de Deus está relacionado a liberar o Espírito Santo para interceder por mim. Usufruir da vontade de Deus está relacionado com oração. Usufruir da vontade de Deus está relacionado com oração. Ele fala assim, ó, a forma que o Espírito Santo intercede é com gemidos inexprimíveis. No original, gemidos inexprimíveis significa palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo. O Espírito Santo, ele ora por mim com palavras que eu não entendo. E aquele que sonda os corações, ele sabe realmente do Espírito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso liberar o Espírito Santo. Orando em línguas. Quanto mais eu orar em línguas, mais eu vou liberar a vontade de Deus. Imagina só o Espírito Santo orando por você. Será que ele vai orar alguma coisa que é contrária à vontade de Deus? Com certeza não. Porque tudo que o Espírito Santo ora por você é a exata vontade de Deus para a sua vida. Tudo que o Espírito Santo ora por você é a exata vontade de Deus na sua vida. Então, o Espírito Santo, ele te pega pela mão e te leva à vontade de Deus. E te leva aos planos de Deus. Muitas pessoas, a gente acha que o plano de Deus está relacionado com um trabalho, com uma faculdade. Mas Deus tem algo mais profundo para a gente do que apenas coisas terrenas. Pode ser que esteja, sim. Mas Deus tem um chamado para você cumprir para o corpo de Cristo. Deus tem uma função para você cumprir para o corpo de Cristo. Então, se você, por exemplo, for um empresário, você vai ser um empresário, mas um empresário que banca o reino de Deus. Se você for um engenheiro, você vai ser um engenheiro, mas um engenheiro que constrói para o reino de Deus. Então, todo chamado de Deus vai estar relacionado também com o reino dele, sabe? Então, não é só sobre ter um chamado, ter uma profissão, mas é sobre exercer um chamado em Deus de forma que o reino seja abençoado.
E a gente carece de chamados que sejam autênticos na nossa vida. E porque o seu chamado vai ser a melhor coisa que você vai fazer nessa terra. Então você pode ter muitas habilidades, mas o seu chamado vai ser a sua habilidade maior. Você pode ter muitas vocações, mas o seu chamado vai ser a sua vocação maior. O seu chamado vai ser aquilo que você vai saber fazer de melhor, sabe? E existe uma forma da gente encontrar esse chamado. Existe uma forma da gente encontrar a perfeita vontade de Deus. Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos 3 níveis da vontade de Deus. Nós temos uma boa vontade de Deus, nós temos uma agradável vontade de Deus, e nós temos uma perfeita vontade de Deus. E a pergunta é, em qual desses estágios você quer estar? A boa é aquela salvação que você é salvo, né? Você aceita Jesus ali e passa a ser salvo. Agradável passa a ser quando você começa a se santificar, se você começa a andar na vontade de Deus. E a perfeita é quando você está fazendo as coisas do jeito que Deus quer, aonde Deus quer e da forma que Deus quer. Então, Deus não só preparou uma boa vontade, Deus não só preparou uma agradável vontade, Deus também preparou uma perfeita vontade de Deus. Então vamos supor que você esteja lá no... Deus tem um chamado para você ir lá para São Paulo, para você ser, vamos supor, ser mecânico lá em São Paulo, né? Mas você está aqui no Espírito Santo sendo enfermeiro, vamos supor. Mas você aceitou Cristo, você é salvo, você já está andando em santidade e tal. Mas Deus tem algo para você lá. Então você está andando na vontade de Deus? Você está andando, mas ainda não está na perfeita vontade de Deus. Entendeu? Então Deus tem uma perfeita vontade de Deus para você. Mas, gente, isso é difícil, assim. Como que eu consigo saber, sabe? Como que eu consigo saber a vontade de Deus? Porque não é só saber que Deus tem uma perfeita vontade para mim. Mas a questão é como eu posso conhecer essa vontade, como eu posso saber dessa vontade de Deus. Então, quando Paulo fala em Romanos 8 que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, orando por nós, intercedendo por nós, orando a vontade de Deus para a gente, ele está falando sobre isso. Ele está falando de alcançar, sabe, lugares que ele preparou para a gente antes da fundação do mundo. Porque se você for olhar, ele fala assim, ó, no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para que fossem conforme a imagem do seu Filho. Vou ler de novo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus não só tem um chamado para você, mas Deus também preparou esse chamado antes da fundação do mundo para você. Então Deus te predestinou para isso. Imagina você ser predestinado a algo. Eu fui predestinado para isso. Cara, não vai ter ninguém que faça aquilo melhor que você, tá? Quando você cria algo para alguma coisa, né? Então, primeiro, nós somos criados para um relacionamento com Deus. E segundo, nós somos criados para
um chamado que Deus tem para a gente aqui na Terra. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito. Quando Paulo fala que aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, ele está dizendo que aquele que sonda os corações, ele sabe o que estava na mente do Espírito Santo quando ele te criou. Então, na criação estava ali Deus o Pai, Jesus, a Palavra, e o Espírito Santo ali. E eles estavam planejando, né, a vida de cada um, e chegou a sua vez. Quando chegou na sua vez, ele olhou assim, deixa eu ver quem está aqui na live. Natália, ele olhou assim, a Natália, né? Qual é o plano assim que eu tenho para ela? Então, o plano da Natália vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. A Sara, qual o plano aqui que eu tenho para Sara? O plano da Sara vai ser isso, vai ser aquilo, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então Deus, ele já sentou ali na mesa, junto com Jesus, com o Espírito Santo, a Trindade, e preparou um plano para cada ser humano vivo nessa terra. Então, cada ser humano nessa terra, ele tem um plano que Deus predestinou a ele para cumprir. E muitos de nós morremos, nós passamos uma vida toda sem ter ideia desse plano, sem ter noção desse plano, de às vezes nem saber que existe um plano de Deus pra gente, sabe? E quando eu sou salvo, eu ponho o primeiro passo, ali eu começo a caminhar no plano de Deus. Então, o primeiro passo para caminhar no plano de Deus é a salvação. E quando eu começo a me santificar, quando eu começo a andar segundo a palavra, quando eu começo a ter um relacionamento com Deus, eu já vou para um outro passo da vontade de Deus. Mas ainda falta algo. Porque a perfeita vontade de Deus, ela é como se fosse uma cereja no bolo. A perfeita vontade de Deus é a cereja do bolo. É assim, nossa, eu estou fazendo tudo isso, aceitei Jesus, estou trabalhando, estou com minha família, estou feliz e tal. Mas ainda falta aquilo. Falta o meu chamado. Falta a perfeita vontade de Deus. Então, a perfeita vontade de Deus é a cereja do bolo ali para você. A perfeita vontade de Deus é a cereja do bolo. Porque quando você encontra a perfeita vontade de Deus, você tem a sensação que você nasceu para aquilo. Quando você encontra a perfeita vontade de Deus, nada te para, cara. O diabo não te para, as pessoas não te param. Por quê? Porque não há nada que você faça mais forte, melhor do que aquilo na Terra. Não há nada. Você pode ser bom em muitas coisas, mas quando você encontrar o seu chamado, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. E o seu chamado, além de ser a melhor coisa que você vai fazer, ele também vai te deixar feliz. Porque viver o chamado de Deus é viver feliz. Você vai ter a sensação que você está feliz cumprindo o chamado de Deus. Então, a boa vontade de Deus é, assim, tremendo. Agradável também, muito boa. Mas o Senhor quer nos chamar para a perfeita vontade. Mas a questão é que essa perfeita vontade de Deus, ela não pode ser entendida com a sua mente humana. Então, a perfeita vontade de Deus, você não entende ela com a sua mente humana. A perfeita vontade de Deus, você simplesmente recebe a revelação. Por isso que eu comecei até falando sobre revelação. Porque para andar na perfeita vontade de Deus, você vai precisar de revelação. Porque foi Deus que te criou. E Ele que precisa te falar.
E eu falei no começo do papel da oração em línguas de nos dar essa revelação, de nos dar esse entendimento revelado. Imagina, se a pessoa não orar em línguas, ela pode cumprir o papel de Deus? Claro, claro. Mas eu sei que se eu gastar tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando em línguas, eu vou liberar o propósito de Deus para minha vida. Eu vou a cada oração que eu faço, atuando da perfeita vontade de Deus. Só, o Espírito Santo está orando por mim, então é só a vontade de Deus, só a vontade de Deus. Isso vai me guiar a uma vida espiritual prática. Eu vou ser cada vez menos teórico, cada vez mais espiritual. Eu não quero que as pessoas cheguem a mim e elas tenham a sensação que eu sou um teólogo, sabe? Que eu sei muito da Bíblia, que... Eu não quero isso. Quero que as pessoas cheguem a mim e que elas tenham a sensação de que Deus habita em mim. Que elas tenham a sensação de que eu estou andando segundo a palavra, que a palavra de Deus é viva no meu coração, sabe? Então é essa sensação que eu quero que as pessoas tenham. E essa perfeita vontade de Deus, ela vai nos dar isso. A perfeita vontade de Deus, ela nos dá autenticidade. Se você quer viver a perfeita vontade de Deus, você também precisa estar preparado para ser diferente. Porque viver a perfeita vontade de Deus é ser diferente. Viver a perfeita vontade de Deus é não fazer o que todo mundo faz. Por quê? Porque Deus te criou com um chamado específico. Deus te criou com uma vocação específica. E você é único nessa terra. Então, o seu chamado vai ser algo totalmente autêntico para a sua vida. Vai ser algo que você vai fazer. Que você vai fazer muito bem. Mas é algo totalmente seu. É por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por quê? Porque é algo novo, sabe? Então, se o que a gente está fazendo aqui na Terra é o que todo mundo faz, o Senhor quer nos chamar para autenticidade, para ter coragem de ser diferente, para ter coragem de não agir como todo mundo está agindo, para ter coragem de não agir como todas as pessoas estão agindo. O Senhor nos chama para autenticidade. O Senhor nos chama para sermos quem Ele nos criou para ser. E quem Ele nos criou para ser sempre vai ser diferente de tudo. Você consegue ser diferente de todas as pessoas? Você consegue abrir mão de uma aparência para ser autêntico? Muitos de nós não conseguimos. Porque para abrir mão dessas coisas eu preciso estar bem resolvido comigo. Porque às vezes ser diferente vai acarretar perder pessoas, sabe? Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Então, assim, Jesus, ele veio trazer um posicionamento. E esse posicionamento, Jesus disse que iria gerar espada, que iria gerar separação, que iria gerar confusão, que iria gerar... O posicionamento que você tem em Cristo muitas vezes gera desavenças. Não é porque você está procurando desavença, mas é porque o seu posicionamento em Cristo, naturalmente, já faz as pessoas muitas vezes te perseguirem simplesmente pelo que você é. E se você, como cristão, não tiver coragem de se posicionar nesse mundo, você vai ser engolido pelo mundo, sabe? O mundo vai te engolir, o mundo vai... Por quê?
Porque você precisa ter um posicionamento. E quando as pessoas veem que você tem um posicionamento, elas te respeitam. Quando as pessoas veem que você está posicionado, elas te respeitam. Mas quando as pessoas veem que você está em cima do muro, o mundo sente a liberdade de te cativar. O mundo sente liberdade de te chamar para algo, sabe? Então você, como cristão, você precisa estar muito bem posicionado. E o seu posicionamento vai refletir para as pessoas que você sabe o que quer. E pessoas vão te seguir porque simplesmente você sabe o que quer. E Jesus disse, eu gostaria muito que você fosse quente em Apocalipse, né? Ele falando para a igreja. Eu gostaria muito que você fosse quente ou frio. Mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus disse para a igreja, eu gostaria muito que você tivesse um posicionamento. Eu gostaria muito só se você se posicionasse como frio ou como quente, só isso. Tá, você deveria ser quente. Você deveria estar cheio do fogo de Deus. Mas se você fosse frio e pelo menos tivesse um posicionamento, para mim estava bom também. Aí Jesus fala, mas como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então Deus, Ele não deseja que nós sejamos mornos. Deus deseja que nós tenhamos um posicionamento. E o que o Senhor nos chama hoje é para um posicionamento nele. Um posicionamento de fé, de decidir, sim, eu sou de Jesus. De decidir, sim, eu vou andar segundo a vontade de Deus. Sim, eu vou andar no que Deus preparou para mim. Sim, eu vou orar em línguas. Sim, eu vou ler a palavra. Sim, eu vou estar profundo em Deus. Nós precisamos de um posicionamento. E quando o mundo vê esse posicionamento, as pessoas vão ter a sensação, essa pessoa sabe o que quer. Quando os anjos veem esse posicionamento, eles vão ter a sensação, essa mulher, esse homem sabe o que quer. Quando os demônios veem essa pessoa, eles vão ter a sensação, não vai ter como parar, porque essa pessoa sabe o que quer. E quando o pai vê essa pessoa, ele diz, ele sabe o que quer. Então o problema do pai não é que nós sejamos frio ou quente. Na verdade, ser frio também é um problema, mas quando Jesus fala de ser frio ou quente, ele fala assim, cara, pelo menos tenha um posicionamento. Por quê? Porque se você não tiver um posicionamento, você não vai chegar a lugar algum. Tiago falava para a igreja dele nas suas cartas, olha, um homem dobre de coração dividido, incerto em todos os seus caminhos, não pense essa pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Porque Deus trabalha com posicionamentos, Deus trabalha com firmeza, Deus trabalha com saber o que quer, sabe? Então, quando você recebe o chamado de Deus, quando Deus revela a perfeita vontade de Deus para você, você tem uma sensação de eu nasci para isso. Você tem a sensação de é isso que eu quero para minha vida. Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra preciosa num tesouro num campo. E quando esse homem achou esse tesouro no campo, ele vendeu tudo que ele tinha. E ele foi lá comprar esse campo. Por quê? Porque ele encontrou um tesouro. Então, quando você encontra o chamado de Deus para a sua vida, a sensação é, nossa, eu vou vender tudo que eu tenho. A sensação é, nossa, eu vou deixar tudo isso aqui para trás. Por quê? Porque eu encontrei um chamado. Porque eu encontrei uma verdade. Eu encontrei um caminho e eu encontrei uma vida para mim. Amém? Jean Anderson, como eu consigo, assim, de propósito, eu quero, assim, de propósito, encontrar o chamado de Deus para mim. Eu já vi muitas pessoas me falando sobre o chamado de Deus. Mas, assim, eu já sou cristã há 10 anos, 20 anos, e ainda não encontrei meu chamado. Você poderia me dar um passo prático?
Poderia. É o versículo que eu li. Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o mesmo Espírito, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No original, com palavras ininteligíveis, palavras que eu não entendo. E aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, porque ele ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo que o Espírito Santo ora por você através da oração em línguas será a exata vontade de Deus para a sua vida. Amém? Janderson, muitas pessoas não oram em línguas, elas podem encontrar o propósito? Claro que podem. Mas eu tenho certeza que se eu orar em línguas, eu vou encontrar. De propósito, só porque eu quero. Amém? Então, a live de hoje, uma live incrível, gente, sobre o propósito de Deus, as vontades de Deus para mim, a boa, agradável e a perfeita. Tá bom? Porque as profundidades de Deus, elas vão nos trazer isso. Vão nos trazer a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã a gente vai fazer mais uma live no último dia. Tá? Divulguem, compartilhem com mais gente. Deus abençoe seu dia. Amém? Até mais.